Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Lembram de mim ainda? No vídeo passado nós falamos sobre simbolismo. Hoje, como eu falei com vocês, nós vamos trabalhar um pouquinho, discutir, conversar, esclarecer algumas coisinhas do pré-modernismo. Esse é o capítulo 20 da apostila de vocês de literatura. E eu sou a professora Tamires Veloso, como vocês viram no vídeo passado. Então, vamos começar? Bom, antes de nós darmos início realmente à questão do pré-modernismo, já adianto para vocês que o pré-modernismo foi aquele, como o próprio nome já diz, né, ele está ali se aproximando do modernismo. Então, os autores ali já estavam falando assim, ó, atenção, estamos chegando, vamos trazer novidades, queremos revolucionar o negócio. Então, ele já estava falando assim, ó, sociedade, ó, acorda que tempos novos estão surgindo. Então, o pré-modernismo, como o nome já diz, ele estava antecipando um modernismo, né? Um modernismo no Brasil. Ele tem um marco inicial na semana de 1922, né, que é a Semana de Arte Moderna. Então, ali é considerado o marco inicial do modernismo, mas antes disso nós tivemos o pré-modernismo, que já era esse, ó, fiquem ligados que estamos chegando. Então, esses daqui são os nossos principais autores pré-modernistas. Lima Barreto, Augusto dos Anjos, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Graça Aranha. Nós vamos ver cada um deles, as obras mais importantes, mais famosas, e já adianto para vocês que esse aqui, ó, Lima Barreto, é o meu queridinho do pré-modernismo. As obras dele são fantásticas, como de todos eles são, né? Mas eu gosto muito do Lima Barreto. E nós vamos ver um pouquinho de cada um deles mais para frente um pouquinho. Bom, o que estava acontecendo, né, no mundo, no Brasil, nessa época do pré-modernismo? A Europa vivia os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Então, eles já estavam já se encaminhando, né, para a Primeira Guerra Mundial. Esse é o contexto histórico do pré-modernismo em geral. No Brasil, estava o quê? A República do Café com Leite. Expectativa de um país mais moderno e também mais justo em função do progresso. Prestem bem atenção nessa questão aqui do país mais justo, porque essa é uma característica que nós já sabemos que não ocorreu, né? Não ocorreu naquela época, que não ocorre até hoje, e vai ser um tema muito presente nas obras dos pré-modernistas, principalmente do Lima Barreto. Expansão da economia cafeira no região sudeste, então, por conta do café, né, a economia estava em crescente expansão ali, estava ganhando grandes proporções, a região sudeste estava ficando famosinha, né, por causa do café. Crescente urbanização de São Paulo, maciça entrada de imigrantes no país, protagonismo da Amazônia com o ciclo da borracha. Foi só isso? Calma. Contudo, lembra lá que eu falei que a questão das pessoas esperarem um país mais justo, um país mais igual? Não foi o que ocorreu, né? O que se viu foi a manutenção das desigualdades sociais devido a um comando político excludente e restrito que continuou entregue às oligarquias e às elites controladoras do sistema eleitoral e insensíveis diante dos problemas sociais. Então, a questão da desigualdade social permaneceu, né? A questão da política excludente também continuou. Então, algumas situações, né, algumas críticas que eles tinham à sociedade da época eram feitas na literatura, eram feitas nos livros, nos romances. Então, essa é uma característica muito marcante do pré-modernismo, a questão da denúncia. Nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho. A prosperidade experimentada só fez deixar mais evidente os injustos contrastes com a realidade brasileira, que a realidade brasileira apresentava. Então, com a prosperidade, né, que o mundo moderno foi chegando, a riqueza foi aumentando, as produções, inovações tecnológicas, inovações que estavam surgindo naquela época, foram aumentando essa questão, né, da desigualdade, porque uns poderiam pagar por alguns certos luxos e outros não. Então, a desigualdade social só aumentou, né? A sociedade esperava que não, mas foi o que aconteceu, obviamente. Nesse contexto do pré-modernismo, surgiram conflitos sociais que marcaram a época, tais como a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata.
E foi também nesse momento que, em São Paulo, ideias anarquistas levaram as classes trabalhadoras a deflagrarem greves reivindicando melhores condições de trabalho. Então, reparem que nesse contexto histórico do pré-modernismo estava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, tá? Revoltas, greves, lutas pela igualdade social que eles não conseguiram, enfim, muitas coisas estavam ocorrendo. E aí, nós temos aqui a Semana de Arte Moderna, né? Nesse panorama de grandes contradições e de efervescências de ideias que indicavam ruptura, surgiu o pré-modernismo. Então, o pré-modernismo, como eu falei, foi aquele momento, tipo assim, ó, acordem que nós vamos chegar para quebrar tradições, romper com coisas passadas, vamos trazer inovações, vamos trazer novas condições de escrita, novas condições propostas, né, de condições de sociedade, enfim, trazendo coisas novas realmente. Então, o pré-modernismo é a denominação atribuída posteriormente a um conjunto de produções literárias cujos autores já sinalizavam a inovação e o rompimento com o passado. Então, o pré-modernismo, os autores tinham foco na inovação e o rompimento com o passado. Tudo que aconteceu no passado ficou no passado e eles queriam trazer coisas novas para a sociedade, para os leitores, para todo mundo, né? A questão da novidade é uma coisa muito presente. E esse rompimento com o passado é fundamental nas obras do pré-modernismo, que depois, né, como nós já sabemos, veio o modernismo. Isso aqui foi aquele, estamos chegando, né? Diferente entre si, os termos de estilo, os autores que constituíram esse momento literário a despeito dessa diversidade, apresentavam em suas obras aproximações que justificam seu enquadramento com pré-modernistas. Então, os autores, né, literários daquele momento tinham diversos estilos, não era um estilo só, e essa diversidade apresentava algumas aproximações que justificavam eles como pré-modernistas. Nos primeiros anos do século XX, eles antecederam a Semana de Arte Moderna, que marcou o início do modernismo no Brasil. Então, como eu já falei para vocês, o pré-modernismo, né, foram nos primeiros anos do século XX, e ele estava antecedendo essa Semana de Arte Moderna, que, como nós já sabemos, aqui no Brasil foi o marco inicial do modernismo. E quais foram as características gerais do pré-modernismo? Quais as principais ali que nós conseguimos ver em várias obras, enfim. Temática de natureza social. Preocupação com os problemas sociais experimentados pela sociedade brasileira, como situações de desigualdade, de conflito e de exclusão. Então, a temática da sociedade era presente muito, e muito, em todas as obras do pré-modernismo, principalmente, repito, do Lima Barreto. Lima Barreto tem uma obra dele que trata muito bem dessa questão social, mas depois nós chegamos nela um pouquinho mais para frente, tá? O regionalismo, ênfase nos aspectos culturais das regiões brasileiras. No caso da realidade rural, os traços que a descrevem não possuem a carga idealizadora do romantismo. Então, eles buscavam descrever as regiões brasileiras, aspectos culturais das regiões brasileiras, e, diferentemente do romantismo, que eles idealizavam a questão do rural, né, da realidade rural da época, os pré-modernistas, eles já mostravam a realidade, como que era a realidade rural mesmo, sem aquele aspecto idealizador do romantismo. Sincretismo literário, fusão dos princípios de escolas literárias anteriores, revelando traços de conservadorismo voltado, entretanto, para um processo de renovação. Então, a questão do secretismo literário também aparece, é uma questão importante para os pré-modernistas, justamente também por conta dessa renovação. Mas que, professora? Calma. Literatura de denúncia, negação da imagem de um Brasil oficial que valorizaria a ambiência urbana e as belezas naturais em prol da denúncia de um Brasil não oficial, centrado no sertão nordestino e na realidade suburbana, com seus personagens marginalizados, os chamados sertanejo, caipira e mulato. Então, a literatura de denúncia é uma literatura muito presente no pré-modernismo, e vocês podem perceber isso em várias obras.
Na questão do Lima Barreto, como eu já falei para vocês, que é um autor, né, que chama muita atenção, que eu gosto muito. Na literatura de denúncia dele, por exemplo, nós temos o livro Os Brunzundangas, que ele apresenta como seria o Brasil naquela época, que não era aquele Brasil oficial, tido como aquele país perfeito, né? Ele mostrava a realidade de como que era. E o livro dos Brunzundangas, ele é muito interessante justamente porque ele mostra o Brasil daquela época e, pelo incrível que pareça, tudo que ele descreve ali parece que é o Brasil de agora. Então, tem ele, como nós podemos dizer que ele rompe a barreira do tempo. Por quê? Ele apresenta um Brasil daquela época e a gente acha assim, mudou, né? Mudou para melhor. Não, tá a mesma coisa, né? Algumas coisas ali, algumas características permanecem até os dias atuais. Então, quem não leu os Brunzundangas, leiam que vocês vão perceber logo no início. Gente, isso aqui é o Brasil de agora, tá? Fica a dica. Inovações na expressão literária. A despeito da presença do conservadorismo, é possível perceber marcas de ruptura com a tradição literária e o academicismo, inclusive no que se refere ao uso da linguagem coloquial. Então, com essas inovações que o pré-modernismo trazia, vinha também a questão, né, do conservadorismo, que é possível perceber que eles rompem um pouco com essa tradição literária, e o academicismo, inclusive no que se refere ao uso da linguagem coloquial, porque a linguagem também vai mudar, né, na época do pré-modernismo. Contemporaneidade. Percebe-se a tendência à reflexão e à tematização dos fatos políticos e históricos e dos problemas sociais e econômicos da época. Então, eles, como nós já falamos, eles traziam essa questão dos problemas sociais, econômicos, históricos e políticos. Então, eles trazem essa reflexão e essa temática muito presente nas obras dos pré-modernistas. E aí, quais foram os principais autores e obras do pré-modernismo? Vamos começar aqui, com Euclides da Cunha. Daí, esse carinha aqui é o Euclides da Cunha, né, dos Sertões. Sertões foi o romance mais famoso do Euclides da Cunha, e nós vamos ver um pouquinho dele também. Então, quem foi Euclides da Cunha? Euclides da Cunha nasceu em 1866, morreu em 1909, foi republicano e positivista. Cobriu a campanha de Canudos para o jornal O Estado de São Paulo, e dessa cobertura originou-se o romance Os Sertões, que relata o conflito do ponto de vista do cientificismo da época, determinismo, positivismo, sociologia, antropologia e geografia. Então, foi aí que ele escreveu o romance dele, né, um dos mais famosos, Os Sertões. Como que essa obra dos Sertões é dividida? Ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, ela vai tratar da terra, faz a descrição e análise geográfica da região. A segunda parte trata do homem, a descrição antropológica do homem da região. E a terceira parte trata da luta. A luta, né, a narração dos vários ataques a Canudos, terminando em sua destruição. Então, essas são as 3 partes do romance Os Sertões. Aí, vamos ver algumas características da obra de Os Sertões. Passagens naturalistas. Então, um exemplo é o determinismo. Podemos reparar, né, perceber esse determinismo através do trecho. Conhecemos deste modo os 3 elementos essenciais imperfeitamente, embora o meio físico diferenciador e ainda sobre todas as suas formas, as condições históricas adversas ou favoráveis que sobre eles reagiram. Então, passagens naturalistas eram presentes na obra Os Sertões. Temos também uma obra regionalista, espaço geográfico do interior. A Serra do Grão-Mogol, raiando as lindes da Bahia, é o primeiro espécime dessas esplêndidas chapadas imitando cordilheiras, que tanto perturbam os geógrafos descuidados, e os demais que a convizinham, da do Cabral mais próxima, a da Mata da Corda alongando-se para Goiás. Modelam-se de maneira idêntica. Então, o espaço geográfico do interior também está sendo descrito ali, né? Uma obra bem regionalista. Narrativa realista, compromisso com a realidade, que nós já falamos, que a questão da realidade, né? Tratar a realidade como ela é realmente, não inventar uma realidade.
Os sertanejos reviviam, em cenário idêntico, todas as peripécias do dramalhão sinistro e monótono de que eram protagonistas invisíveis. O maior tirocínio da guerra não lhes variara o sistema, certo porque este, pela própria excelência, não comportava corretivos ou aditamentos. Crítica da guerra. A animalidade primitiva, lentamente expungida pela civilização, ressurgiu inteiriça. Desforrava-se afinal, e encontrou nas mãos, ao invés do machado de diorito e do arpão de osso, a espada e a carabina. Mas a faca relembrava-lhe melhor o antigo punhal de sílex lascado. Vibrou-a. Nada tinha a temer, nem mesmo o juízo remoto do futuro, mas que entre os deslumbramentos do futuro caía, implacável e revolta. Sem altitude, porque a deprime o assunto brutalmente violenta, porque é um grito de protesto sem sombria, porque reflete uma nódoa esta página sem brilho. Então, ele também tratava a questão da guerra, né? Critica a guerra na sua obra de Os Sertões. E aí, qual é o próximo que nós vamos estudar? Lima Barreto, esse carinha aqui, ó, que eu gosto muito. Lima Barreto. Quem foi Lima Barreto? Carioca Afonso Henriques de Lima Barreto, órfão ainda criança, foi funcionário público e estudante da Escola Politécnica. Em 1903, iniciou-se na literatura, mas problemas com o álcool e indícios de demência fizeram-no internar-se por 2 meses antes de reintegrar à sociedade. Aposentado, retornou ao manicômio, onde faleceu em 1922. E aí, algumas características de suas obras. Como nós falamos do Euclides da Cunha, vimos algumas características das suas obras, nós vamos ver também do Lima Barreto, obviamente. Grande crítico da vida brasileira na época da República Velha. Então, como eu falei para vocês, ele sempre buscou criticar a vida brasileira, ele não escondia a realidade da sociedade. Então, ele tinha esse teor, né, crítico, principalmente da República Velha, que foi, né, naquela época. Opondo-se ao nacionalismo ufanista que se apoderou do povo. Então, ele trazia essa questão da crítica social na sua obra, muito presente na obra dos Brusundangas também. Linguagem própria, fluente e coloquial. Prenunciadora do modernismo. Então, o modernismo também trouxe uma linguagem mais coloquial, mais próxima à oralidade, né? Mais próximo à sociedade. Então, aquela linguagem rebuscada que nós tínhamos em outras escolas literárias vai ser quebrada no modernismo. Então, o modernismo já vai trazer algo mais próximo à sociedade. Engajamento. Isso é um ponto importante do Lima Barreto, porque ele pensa que o escritor deve comprometer-se com o social. Então, Lima Barreto sempre defendeu, ele era engajado nessa luta, de que o escritor ele precisava se comprometer com o social. Por quê? O escritor ele era tido como o representante, né, da sociedade. Então, se ele era tido como representante da sociedade, ele precisava estar ligado com o social para apresentar críticas, para tentar ajudar com algumas soluções possíveis ali que pudesse surgir. Então, ele precisava estar engajado com a sociedade, nessa luta junto com a sociedade. Espaços mostrados em sua obra. Ruas, bares, repartições do Rio de 1900. Então, esses são os principais espaços que aparecem na obra de Lima Barreto. Temas de natureza social. Personagens boêmios, infelizes e pobres, símbolos da desigualdade da época. Então, ele não trazia personagens luxuosos, tipo, vamos falar aqui da princesa, vamos falar aqui do cara da alta sociedade. Não, ele sempre trazia personagens infelizes, pobres, que passavam por essa desigualdade da época. Então, ele trazia a natureza social mesmo, a realidade da época. Denúncia dos problemas da realidade social, crítica à discriminação de negros e pardos, vítimas da opressão da burguesia, dos políticos e dos militares. Então, ele também trazia essa questão da denúncia. A denúncia é uma coisa muito presente nas obras do Lima Barreto. Espaço social e histórico, como pano de fundo de sua ficção. Então, o espaço social e histórico era sempre o fundo ali da ficção. Então, tudo que ele apresentava tinha a ver com o espaço social e histórico da sociedade.
Temática vinculada à vida nos subúrbios e na periferia carioca, com a denúncia da exclusão social e a defesa dos miseráveis. Então, como nós já falamos, ele trazia essa questão do subúrbio, da periferia, ele falava da realidade da sociedade, ao invés de falar da realidade, né, da alta sociedade, ele trazia realmente a realidade de como que era o Brasil, que não era só a alta sociedade. E aí temos aqui, ó, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse foi um livro muito famoso do Lima Barreto, que também gosto muito. E aí eu tenho aqui um trecho para vocês da obra do Lima Barreto. Não sei porque que tá cortando. Deixa eu ajeitar para vocês. Acho que eu ajeitei aqui. Deixa eu ver. Ver se vai. Vai ver. Não dá para... Vamos lá, vamos ler esse trechinho. Os Prisioneiros. Desculpa aqui que vamos ler esse trechinho da obra do Lima Barreto. Do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vamos lá? Deixa eu botar aqui. Pronto. Os prisioneiros se amontoavam nas antigas salas de aula e nos alojamentos dos aspirantes. Havia simples marinheiros, havia inferiores, havia escreventes e operários de bordo, brancos, pretos, mulatos, caboclos, gente de todas as cores e todos os sentimentos, gente que se tinha metido em tal aventura pelo hábito de obedecer, gente inteiramente estranha à questão em debate, gente arrancada à força aos lares ou à calaçaria das ruas, pequeninos tenros ou que se haviam alistado por miséria, gente ignara, simples, às vezes cruel e perversa, como crianças inocentes, inconscientes, às vezes boa e dócil como um cordeiro, mas enfim, gente sem responsabilidade, sem anseio político, sem vontade própria, simples autômatos nas mãos dos chefes e superiores que a tinham abandonado à mercê do vencedor. A sociedade e a vida pareceram-lhe coisas horrorosas e imaginou que do exemplo delas vinham os crimes que aquela punia, castigava e procurava restringir. Eram negros e desesperados as suas ideias, muitas vezes julgou que delirava. Então, essa é uma obra do Lima Barreto, né, do Triste Fim de Policarpo Quaresma, um trechinho. E aqui nós podemos perceber que a passagem apresentada reflete a preocupação com aqueles que se alistavam no exército por necessidade social ou por ignorância, nunca por um ideal. O segmento descritivo tem um teor naturalista. Então, aqui nós temos a questão da descrição naturalista, né? E reflete essa preocupação com aqueles que se alistavam no exército. No final, sua sanidade fraqueja ao meditar sobre a vida e a sociedade em que está. Então, isso aí é um trechinho da obra do Triste Fim de Policarpo Quaresma, que foi uma obra muito famosa do Lima Barreto. E aí, outras informações bibliográficas. Recordações do escrivão Isaías Caminha. Um romance que aborda o preconceito, a humilhação social e a discriminação racial. O personagem principal descreve as agruras decorrentes dos maus tratos a que é submetido ao chegar ao Rio de Janeiro em função da sua condição racial e retrata o sentimento de quem sofre discriminação. Então, isso aí é só um resuminho das obras do Lima Barreto para vocês lerem, se interessarem, tá? Reparem que a questão do preconceito, a humilhação social e determinação racial, discriminação racial já aparece aqui na questão do livro, né, de Recordações do Escrivão Isaías Caminha, então já está presente ali. Triste Fim de Policarpo Quaresma, a história de um aposentado que, com uma visão utópica extremamente nacionalista, encarna o ufanismo reinante na ambiência brasileira da época. Ironicamente, o personagem acaba fuzilado por discordar das medidas tomadas por Floriano Peixoto, a quem idolatrava. Então, Triste Fim de Policarpo Quaresma também são um resumo para vocês lerem. Os Brusundangas, que é a obra que eu falei para vocês, trata-se de uma coletânea de crônicas na qual o escritor deixa nítida a sua cáustica e aguda visão crítica do Brasil da época. Então, leiam os Brusundangas, sério. Vocês precisam ler, é muito interessante. Os Brusundangas, então, como ele está falando, né, é um conjunto de crônicas, e ali ele retratava o Brasil daquela época, uma visão bem crítica. E nós podemos fazer um link com o Brasil atual. Um exemplo que eu posso dar para vocês da obra dos Brusundangas é que ele fala que a Brusundanga seria um país, é um nome fictício para o Brasil,
E era um grande caos. Os políticos tentavam, né, ser, como posso dizer, respeitados, né? Eles tentavam ser respeitados, ter esse respeito da sociedade, mas não faziam por onde, tá? Vocês conseguem me entender? E a sociedade mostrava ali, né, a questão do pobre, que o pobre às vezes não tinha o que comer, o que beber, e mostrava também, falava como que era a sociedade rica da época, fazia essa crítica também à alta sociedade, enfim, traz vários aspectos ali muito interessantes que nós podemos linkar com o Brasil atual. Clara dos Anjos, um dos mais importantes romances da literatura brasileira, foi o primeiro escrito de Lima Barreto, mas um dos últimos a ser publicado póstumamente, ou seja, esse livro só foi publicado depois que Lima Barreto morreu. Conta a história da personagem título, uma jovem parda e ingênua que se apaixona por um malandro. Então, essa obra, né, é um romance típico, um romance muito legal do Lima Barreto. E aí nós temos esse carinha aqui, ó, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi quem introduziu a literatura infantil, no Brasil, além de manifestar-se na área político-social. Em seus contos regionalistas, reunidos no livro Urupês, denuncia a situação do homem na decadência da produção cafeeira no Vale do Paraíba. Além disso, notabilizou-se pelo artigo Paranoia ou Mistificação, em que criticava a arte expressionista da pintora Anita Malfatti. Então, isso aí só para apresentar o nosso querido Lima Barreto. Tomando como exemplo os trechos do livro Urupês, sua obra pode ser estruturada segundo as seguintes tendências literárias. Então, vamos ver lá algumas coisinhas dos trechos do livro do Urupês. Foco narrativo simultâneo em primeira e terceira pessoas, com predominância da primeira. Aí olha o trecho. Como por sistema eu desconfiasse do italiano, prendiam. Havia contra ele indícios fortes. Viram-no sair com a foice a lenhar na tarde do crime. Então, essa questão, né, o foco narrativo em primeira e terceira pessoa era presente na obra de Lima Barreto, mas a predominância era na primeira pessoa. Inovação, costume de inserir um conto em outro. Um personagem narra um acontecimento que vai por outro conto dentro da trama. Então, ele tem essa tendência de inserir um conto no outro, ou seja, ele faz uma mistura dos contos. Limpidez no traçado do retrato psicológico do personagem, identificando com o ser humano animalesco no dia a dia. Mudam-se os cenários, variam os atores, mas a substância persiste. O amor sob a única face, impressionante, a que culmina numa posse violenta de fauno incêndio de luxúria. E a morte, o estertor da vida em trânsito. Então, ele trata essa questão do psicológico também, né, do personagem, identificando como ser animalesco. Cenas impressionistas. E como caía a tarde e a mantiqueira já era uma pincelada opaca de índigo, a barrara imprimadura evanescente do azul, vimos um certo trecho, o original do Ângelus. Então, cenas impressionistas também eram presentes na obra de Monteiro Lobato. Presença do trágico em vários contos. Apanharam no morto de crânio rachado a escorrer a couve-flor dos miolos perto da árvore fatal. Então, isso é algo bem trágico presente em vários contos do Monteiro Lobato. E aí, nós temos um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Do Jeca Tatu. Jeca Tatu passava os dias de cócoras pintando enormes cigarrões de palha sem ânimo de fazer coisa nenhuma. Ia ao mato caçar, tirar palmitos, cortar cachos de brejaúva, mas não tinha ideia de plantar um pé de couve atrás da casa. Perto, um ribeirão onde ele pescava de vez em quando, uns lambaris e um outro bagre, e assim ia vivendo. Dava pena ver a miséria do casebre, nem móveis, nem roupas, nem nada que significasse comodidade. Um banquinho de 3 pernas, umas peneiras furadas, a espingardinha de carregar pela boca, muito ordinária. Isso.
Todos que passavam por ali murmuravam que grandíssimo preguiçoso. Então, esse é um trecho da obra de Monteiro Lobato, e tá aí, ó, Jeca Tatu, surge no livro Urupês, cujo título é o mesmo do conto em que Jeca é apresentado e tem relação com o seu apelido, Urupê, um fungo parasita. Então, esse Urupê é um fungo parasita, né? Então, eles chamavam o Jeca Tatu de fungo parasita. Isto porque Jeca Tatu é caracterizado como caboclo não escolarizado, preguiçoso, ignorante e desleixado. Então, essas são as características do Jeca Tatu. Ele serviu ao escritor para denunciar a pouca ou nenhuma importância que as autoridades governamentais dedicavam à população rural brasileira. Então, era uma crítica direta às autoridades que não ligavam para essa população rural do Brasil, né? Eles não viam essa população, não enxergavam essas pessoas como uma parte da sociedade brasileira. Isto pode ser observado, por exemplo, na afirmação: Jeca Tatu não é assim, ele está assim, na qual o escritor quer mostrar que a situação do caipira brasileiro é fruto de uma conjuntura marcada pelo abandono dos poderes públicos. Então, ele meio que fala que Jeca Tatu não era desse jeito, mas devido à sociedade, devido ao contexto ali, ele se tornou assim, ele ficou assim. Aí tem um trecho da obra que fala: eu ignorava que eras assim, meu caro Jeca, por motivo de doenças tremendas. Está provado que tens no sangue e nas tripas todo um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharia cruel que te faz papudo, feio, molenga e inerte. Então, isso aí é uma descrição de Jeca Tatu, uma crítica, né, aos governantes. Quem é esse cara? Augusto dos Anjos. E o pré-modernismo? O que ele tem a ver ali com o pré-modernismo? Augusto dos Anjos nasceu em 1884, no interior da Paraíba, e morreu em 1914, na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais. Não se pode afirmar que o contexto histórico em que viveu tenha sido integralmente responsável pela sua produção poética, constituída por um único livro, Eu, de 1912. Então, esse Eu é o nome do livro, tá? É inegável, porém, que se encontra em sua poesia a síntese da herança literária cientificista do século XIX e do espírito modernista do início do século XX, em vinculação inusitada e, por isso mesmo, rica em criatividade. Então, ele tem uma herança literária cientificista do século XIX e o espírito modernista do século XX. Então, ele tem uma mistura ali entre um século e outro. A ciência, área de grande expressividade da Belle Époque, influenciou a obra de Augusto dos Anjos, seja no que se refere à produção do cientista alemão Ernst Haeckel, 1874 e 1919, que se manifesta na atenção que o poeta dedica ao microscópio e ao orgânico, seja por meio da visão melancólica e pessimista derivada do filósofo Arthur Schopenhauer. Características gerais da obra pré-modernista de Augusto dos Anjos. Então, quais são as características gerais da obra? Vocabulário de cunho científico, muitas vezes esdrúxulo, influenciado pela época. Uso da forma fixa de expressões poéticas herdada do parnasianismo, soneto, métrica impecável, rimas raras, com reminiscência da tradição. Então, esse vocabulário bem mais científico, às vezes esdrúxulo. E essa questão também da forma fixa que ele pegou, né, do parnasianismo, são características das obras de Augusto dos Anjos. Sincretismo materializado por meio do uso de características do simbolismo, por princípios do naturalismo e do realismo e por elementos pronunciadores do modernismo. Então, vocês podem perceber que ele pega um pouquinho de cada, pega um pouquinho do simbolismo, pega um pouquinho do naturalismo, do realismo, e já estava pronunciando, né, o modernismo. Influências da filosofia pessimista e melancólica da existência de Schopenhauer. Então, ele já pegou essa ideia filosófica para suas obras, trouxe para suas obras. Influência de elementos escatológicos e repugnantes da poética da decomposição do poeta francês Charles Baudelaire. Vínculo com o evolucionismo de Darwin e Spencer, temática da morte em seus estágios mais degradantes, a putrefação, os vermes, a decomposição da matéria. Então, ele trazia essa questão da morte um pouco mais profunda, tratando realmente do estágio da decomposição e tudo mais. E aí nós temos um exemplo de um poema do
dos anjos, que diz: Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde os epigêneses da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário de ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida, em geral, declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade e ignorância da terra. Então, vocês podem perceber que ele tem esse tom mais dramático, mais melancólico, falando da questão aqui da morte, dos vermes, né? Da questão da decomposição. E aí, quem foi Graça Aranha? Graça Aranha é esse carinha aí, ó. Ele foi o autor, né, da obra Canaã. Graça Aranha nasceu em 1868, morreu em 1931, escritor maranhense, atuou na área do direito e na diplomacia, representando o Brasil em vários países europeus. A partir da publicação de Canaã, enveredada pelo vanguardismo, movimento que o leva a apoiar a realização da Semana de Arte Moderna. Então, essa publicação do Canaã, né, tem algo vanguardista, e aí foi o que levou a apoiar essa Semana da Arte Moderna, né, de arte moderna. O autor inclui em sua linha ficcional algumas características do pré-modernismo, como se observa em Canaã, em que imigrantes alemães vão para o interior do Espírito Santo em busca da Terra Prometida, de onde vem o nome do romance. Então, já está aí dando um pitaco, né, do que seria a obra Canaã. Milkau é seguidor da solidariedade universal, a igualdade entre as raças. Lentz é defensor da tese da superioridade ariana. O livro apresenta passagens simbolistas, românticas, realistas, naturalistas, estas duas últimas exemplificando o uso do cientificismo. Então, quais são as características de Canaã? Realismo, descrição objetiva das cenas. Então, ele tinha essa descrição mais objetiva das cenas, por exemplo, na sua oficina, um velho sapateiro de longa barba e mãos muito brancas e esguias batia a sola. Lentz se achou venerável como um santo. Um alfaiate passava a ferro um pano grosso. Mulheres fiavam nos seus quartos cantarolando. Outras amassavam o trigo e preparavam o pão. Outras, em harmônicos movimentos, peneiravam o milho para o fubá. Então, aqui tem essa descrição objetiva da cena. Então, tem algo ali realista na obra Canaã. Temos também o naturalismo, por exemplo, a seleção natural, né? Esta mata que atravessamos é o fruto da luta, a vitória do forte. Sem combates, travou cada árvore destas para chegar à sua esplêndida florescência. A sua história é a derrota de muitas espécies. A beleza de cada um é o preço da morte de muitas coisas que, desde o primeiro contato da semente poderosa, foram destruídas. Então, a questão do naturalismo também bem presente na obra Canaã. Temos também o romantismo, a idealização e sentimentalismo do personagem, né? A felicidade de Mikau era perfeita, tinha limitado o inquieto desejo, apagado do espírito as manchas da ambição, do domínio e do orgulho, e deixado que a simplicidade do coração o retomasse e inspirasse. Então, também muito presente essa questão da idealização do sentimento do personagem, né, na obra Canaã. Temos também o simbolismo, a morte como libertação, a sublimação da dor e o emprego das maiúsculas iniciais para ampliar a semântica do signo. Lembra que nós estudamos isso no simbolismo, a questão de quando a pessoa quer ampliar a semântica de um determinado signo, ela coloca com letra maiúscula, né? Nós vimos isso nas obras simbolistas. Aí temos o exemplo, ó, tudo o que vês, todos os sacrifícios, todas as agonias, todas as revoltas, todos os martírios são formas errantes da liberdade. E essas expressões desesperadas, angustiosas, passam no curso dos tempos, morrem passageiramente esperando a hora da ressurreição. Então aqui, ó, liberdade com letra maiúscula para
ampliar essa semântica, né, do signo, esse significado desse signo. Impressionismo, descrição com o uso de expressões que se assemelham a pinceladas rápidas, de modo a retratar a visão momentânea da paisagem. Ao amanhecer de um dia de nevoeiro, a paisagem perdera o seu contorno exato e irregular. As linhas definitivas dos objetos confundiam-se, as montanhas enterravam as cabeças nas nuvens, a cabeleira das árvores fumegava, o rio sem horizonte, sem limite, como um grande pasto cinzenta, ligava-se ao céu baixo e denso. Então, a questão do impressionismo também muito presente na obra, né, de Canaã. E aí nós terminamos a nossa apresentação do pré-modernismo. E espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tá? Um beijo para vocês, até uma próxima. Então, espero que vocês tenham compreendido bem a questão do simbolismo, a questão do pré-modernismo, e um beijo.